você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, mais uma edição do nosso Caculé Pod. Que bom nós podermos estar de volta falando um pouquinho com vocês, né? E claro, hoje, de modo especial, falaremos sobre o 7 de setembro, né? Dia da Independência do Brasil, que assim nós conhecemos, né? Hoje comigo está a coordenadora de cultura e formadora técnica da educação antirracista da Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Caculé, minha querida amiga Maria Verônica. Seja muito bem-vinda, Vera. Muito obrigada, Maurício. Sempre que eu venho aqui é aquela felicidade, né? Uhum. Me sinto em casa. E é bom poder estar aqui trocando ideias, compartilhando conhecimento. Eu fico muito feliz. Uhum. Verônica já ela falava comigo aqui em off, a terceira vez que está com a gente, né? Exato. E hoje, então, falando como Secretaria da Educação, né? Em nome da Secretaria da Educação de Caculé. Vera, para a gente poder, então, bem começar o nosso bate-papo, a gente sabe que o desfile de 7 de setembro, né? Ele é uma celebração tradicional da independência do Brasil, claro, né? Porém, essa história não vai além do grito de Ipiranga, né? Eu queria que você contasse, que falasse um pouquinho para a gente, então, sobre esta questão do 7 de setembro. 7 de setembro celebra, né, essa declaração de independência do Brasil. Sim. Já o desfile em si simboliza esse processo de consolidação. Sim. Porque esse grito de independência, né, como está no imaginário popular, não foi algo tão simples. Foi um processo complexo, marcado por batalhas, marcado por guerras, por acordos, por resistência portuguesa. Então, quando o grito, né, de Dom Pedro representa essa ruptura de Portugal, Portugal simplesmente não aceita. No nosso imaginário, é como se aconteceu o grito às margens do Ipiranga e tudo foi muito simples. Exatamente. Mas foi complexo. Em 1822, né, aconteceu esse grito da independência, mas a independência do Brasil ela foi consolidada e aceita por Portugal só em 1825. Nossa. Antes disso, a batalha que eu acredito, né, eu tenho certeza que todo mundo que conhece a nossa história sabe que foi crucial, foi o 2 de julho, a independência da Bahia, em 1823. Porque a Bahia, então, província, né, de Portugal, tornou-se reduto dos portugueses. Então, eles resistiam ali, mas a força popular, o povo baiano, lutou e, em 2 de julho de 1823, expulsou os últimos portugueses, era o último reduto da coroa portuguesa ali, da resistência que estava na Bahia, foi expulso, e somente aí consolidou a independência do Brasil. Ou seja, é saber que o passo foi dado, né, em 22 e não dava mais para voltar, né? Não dava para Deveria voltar. continuar e assim as pessoas continuaram lutando e depois de quase um ano, em 1823, isso, né? Em 2 de julho, acontece então, na independência da Bahia, né? A tão sonhada independência. E, é claro, a gente pode trazer aqui várias figuras que ajudaram, né, Vera, nessa caminhada para a independência, né? Como foi uma força popular, eu vou trazer 3 mulheres, Sim. né? Fazer referência a essas 3 mulheres. Maria Felipa, Maria Quitéria e Sora Joana Angélica. Os conhecedores de história, né, conhecem a história dessas mulheres que estavam ali na frente lutando para a consolidação dessa independência. Agora, também é importante dizer que a independência do Brasil, ela, no nosso imaginário, fica assim como um ato heróico, mas foi um ato político e econômico. Sim. Né? A independência do Brasil, ela aconteceu, esse grito de independência, essa ruptura aconteceu porque os burgueses, né, a elite brasileira da época, estava insatisfeita com Portugal. Então, não obedeciam mais, não estavam mais coniventes com as ideias da coroa que tinha para o Brasil, e eles não queriam voltar a ser uma simples colônia. Então, foi uma ruptura política, uma ruptura econômica. E, nessa altura, eu acho também importante a gente dizer que essa independência não aconteceu para os pretos, né, para os africanos, afro-brasileiros e indígenas, porque somente em 1888 que aconteceu a abolição. Olha o tempo. Então, nesse processo de independência do Brasil, a força motriz, né, da nossa economia era a mão de obra escravizada. Então, o grito de independência não foi por todos os brasileiros, como também fica em nosso imaginário. Né? O grito de independência foi, sim, para poder agradar, né, a classe
burguesa brasileira da época, que queria realmente separar da coroa portuguesa. E a gente percebe que essa luta, falando da questão étnico-racial, né, dessa caminhada, é algo que acontece até hoje, né? Sim, sim. Está até hoje, né? Diante disso, Maurício, dessa nossa independência, né, que foi complexa, não foi tão simples como eu falei anteriormente, eu trouxe alguns pontos interessantes sobre a independência, eu trouxe uma colinha para eu não me perder. Eu acho interessante que aquela tela, né, o grito de independência que nós conhecemos, tão famoso nos livros de história, Sim. ela foi uma encomenda do governo de São Paulo para o artista Pedro Américo. Aham. Essa tela foi encomendada para o Museu do Ipiranga. Eu achei esse fato interessante para trazer para vocês. Outros fatos também é o desfile de 7 de setembro. Ele foi oficializado como o dia de festividade nacional em 1826. Sim. E já em 1934, na era Vargas, né, ele passou a ser instituído como o Dia da Pátria. Sim. E em 1949, na Lei 662 de 4 de abril, transforma o dia de 7 de setembro, o Dia da Pátria, em feriado nacional. Aham. E aí é marcado por várias festividades, né? A mais famosa delas, o desfile em Brasília, né, com as Forças Armadas, Esquadrilha da Fumaça. E em todas as capitais acontece, né, essa homenagem à nossa pátria. E o 7 de setembro também é comemorado pelas escolas, pelos colégios, e que cada ano, né, foi desenvolvendo, trazendo temas, né, tematizado, que nos ajuda a refletir sobre diversos, como eu posso colocar, sobre a nossa sociedade, sobre as diversas camadas da nossa sociedade, trazendo reflexões sobre violência, trazendo reflexões sobre pautas antirracistas, homenagens à nossa terra, como já teve aqui em Caculé, homenagem à nossa terra, à nossa terrinha. Sim. Eu me lembro que na década de 90, o Colégio Estadual, ele que promovia os desfiles de 7 de setembro, trouxe uma reflexão política representando o impeachment de Fernando Collor de Mello, os caras pintadas, né? Quem é um pouquinho lá de trás lembra desse movimento político brasileiro. Sim. Então, os nossos desfiles, né, de 7 de setembro começou a trazer reflexão. Reflete a história, reflete a nossa sociedade e é uma verdadeira aula, né, de história a céu aberto. Você falando da questão da temática, né? Eu me lembro, então, aqui que em 23 nós tivemos, né, a alegria de ter em Caculé o desfile de 7 de setembro, trazendo 2 de julho, né? E você, claro, que nos assiste neste momento, teve a oportunidade. Você que mora em Caculé, que assistiu, né? Presenciou aquele momento, com certeza pôde ver em cada ala um pouquinho da história sendo contada, né? E é claro, você também, de outras cidades, né? Se não assistiu, tem a oportunidade de ver lá no Edu Caculé, no nosso canal do YouTube, também no canal da Caculé Nordestina, a gente consegue encontrar, né, um pouco sobre, de forma compacta, né? Porque realmente o desfile foi muito grande, foi bem amplo, né? Mas você consegue entender um pouquinho do que aconteceu em 23. E hoje, voltando agora para 2025, a gente tem, né, um tema extremamente importante para este momento, né? Vozes do Brasil, a história que marcha pelo povo. Olha que forte, né? Qual é a proposta, Vera, então, que o desfile de 7 de setembro de 2025 vem trazer para nós, né? O povo de Caculé vai esperar, com certeza, já está ansioso. E o que a secretaria pensa, né, juntamente com as escolas, juntamente com todas as pessoas que estão trabalhando, qual é essa proposta que está sendo feita para este momento? A Secretaria de Educação, juntamente com as escolas, preparou um belo desfile, né? Eu Sim. estou achando muito lindo, é uma verdadeira aula de história. Será uma verdadeira aula de história a céu aberto, né? A história que marcha com o povo não é somente a história que está escrita nos livros, né? Sim. São as nossas vivências, as nossas lutas diárias, as nossas batalhas, o sorriso, a inocência da criança, a mão calejada do trabalhador. As vozes que insistem, né, em se levantar, que não se calam. Então, a história que marcha com o povo são as nossas vivências. É a nossa história do dia a dia, mas também aquela história que se faz presente com as resistências, né, das classes sociais, por lutas por direitos. Então, a Secretaria de Educação preparou um desfile, falando vestido, a Secretaria de Educação preparou um desfile assim, que está muito lindo.
E eu espero que as pessoas gostem bastante e reflitam, porque, na verdade, não é só um desfile para ser admirado, mas é um desfile para ser observado com um olhar reflexivo, com um olhar crítico sobre a nossa história. É um chamado realmente para, como o próprio tema já fala, né, é dar voz àqueles que não tiveram, né, ao longo da história. E então, ao discorrer esse tema, com certeza você traz aí o projeto, né, a gente vai conseguir entender. E você, ao assistir, né, aquele momento agora, no próximo sábado, né, na tarde do sábado, no dia 6 de setembro, com certeza vai perceber que realmente em cada ala a gente traz, né, um pouquinho sobre essa questão, né, deste grito que muitas vezes ficou calado e que agora vai ser, né, que ao longo da história e que também nesse desfile vai ser apresentado, né? Exatamente, as vozes que não permitem mais ficar caladas, né, Exatamente. sucumbidas. Mas o nosso desfile está muito bonito, Maurício. Ele faz uma linha do tempo, permitindo, né, que as pessoas que estiverem ali assistindo percebam mesmo esses saltos na história. Uhum. Então, a gente traz a história da África, traz os povos originários na sua essência, sua sabedoria ancestral. Vamos falar da força da mulher, da luta. Falamos dessa independência de Dom Pedro, né? Faz essa linha do tempo mesmo, né? Sobre a história, fala das resistências, dos direitos, das conquistas, né, do povo brasileiro. Então, o nosso desfile, como eu disse, né, não querendo ser redundante, é uma verdadeira aula de história, traz reflexão, mostra para as pessoas que toda história tem dois lados. Nós sempre conhecemos as histórias, no livro de história, pelo olhar do colonizador. Uhum. E, dessa vez, a gente tem um olhar afrocentrado também sobre o desfile, não apresentando os povos pretos somente como alguém, como se já tivesse nascido nos grilhões, mas apresenta a sua essência, a riqueza, a transformação, esse Brasil que foi construído por estas mãos, né? Apresenta os povos indígenas na sua essência, como guardião da sabedoria ancestral, como protetor da natureza, né? Nessa vida, né, dos povos indígenas, com o saber, com a terra, onde produz, mas também protege, traz muitas vivências mesmo do nosso dia a dia, das lutas que muitas vezes a gente vê na televisão sem muita reflexão. Então, por isso eu digo que é uma aula de história, é um chamado à reflexão, o desfile desse ano. A gente vê, quando o desfile passa, e isso é claro, né, é cultural, é tradicional, as pessoas comentarem, nossa, mas o desfile estava bonito, a ala tal estava assim, a ala, né, de tal escola estava bonita, etc. Mas, lendo o projeto, eu percebi que, além de, claro, de mostrar toda a beleza cultural, né, de toda a questão artística que existe também em nossa cidade, esse desfile, com este tema, com essa história, vem despertar o senso crítico das pessoas, né? Isso. A gente precisa, através desse desfile, é claro que as escolas já estão trabalhando isso também e vai ser colocado na rua, abrir a nossa mente, abrir o nosso olhar crítico para a visão de mundo. Eu acho que esse é um dos objetivos do desfile, né? Exatamente, porque assim, a nossa mente fica muito fechada quando a história é contada só de um lado. Sim. E muitas vezes a gente fica incapacitado, né, quando a gente fecha muito só naquela história e não busca expandir a nossa visão de mundo, não busca expandir a nossa visão histórica com povos sucumbidos, né, passivos diante do sofrimento. Eu vou citar aqui, é importante, até como formadora da educação antirracista, que no nosso desfile não traremos pretos acorrentados, não traremos o chicote, porque a nossa essência, a essência desse desfile é mostrar a história sem trazer o espetáculo da dor alheia. Então, é um chamado à reflexão. Será que os povos, né, africanos, afro-brasileiros e indígenas foram passivos diante do processo de escravidão? Será que não lutaram? Será que permaneceram ali cativo? E após a abolição, como é que esse povo foi tratado? Né? Adquiriram terra? Como foram essas leis? Né? O que fizeram por esse povo? Né?
Então, eu acho muito importante trazer essa reflexão, esse olhar crítico, de saber, nossa, eu não conhecia esse lado da história. Né? Como viviam os africanos antes da dor da escravidão? Como era o Brasil com os povos originários, somente com os povos originários? Porque tudo que nos é dado, né, de forma histórica vem a partir do momento da colonização portuguesa. Sim. E o nosso desfile faz essa linha histórica de território africano, né, da sabedoria ancestral, do navio negreiro, faz todo esse processo. Mas não esperem um desfile eurocêntrico, onde o negro vai ser chicoteado, onde indígenas e negros serão acorrentados, que nós não teremos. Não estamos escondendo a história, mas é que as correntes não são educativas. Nós podemos educar e mostrar a história dessa forma, da forma que será feita na avenida, de uma forma muito bela. As escolas estão trabalhando muito, muito mesmo para esse desfile acontecer, fazendo essa reflexão. Não é só montar figurinos e ir para a avenida, é o estudo histórico. Então, esse desfile é o chamado à reflexão e um olhar crítico mesmo, expandir os nossos olhares diante da história do Brasil. Pronto. O desfile acontece no próximo sábado, como já falei, né? Acontece no sábado, dia 6 de setembro, já que o 7 vai ser no domingo, né? Às 3 da tarde, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também como é que está sendo essa organização, as ruas que vão passar, né? Para que a gente possa já ficar preparado, né, gente? Tenho certeza que você vai para lá esperar, então eu queria que você contasse para a gente, dissesse aí como é que está toda essa questão estrutural do desfile. O nosso desfile ele vai estar imenso, né? Com 22 alas, 22? estruturados em 22 salas, com a participação de todas as escolas do município. Eu acho bonita essa união das escolas, porque quando eu falo todas as escolas do município, não estou falando somente das escolas públicas, mas Sim. o colégio estadual, as 2 escolas privadas estão marchando conosco, ajudando a contar essa história. Eu acho isso muito importante, acho isso muito bonito, né? Essa unidade para contar a nossa história, essa fortaleza do nosso povo que se une, né, em prol da história e uma história a céu aberto. A concentração do nosso desfile será, como sempre, na Praça de Euclides Cardoso, adentra a Avenida Cônego Miguel Monteiro, vai pela Avenida Antônio Muniz, adentra também a Avenida Antônio Muniz, descendo ali no Posto Zero, sentido a Lagoa, e termina ali na Praça da Lagoa, próximo à estátua de Manuel Caculé. Esse desfile começando às 3 da tarde, ele vai finalizar ali por volta das 18, né? 18 horas. 18 horas. Gente, vai ser muito bonito, porque a gente vai ter a oportunidade de viver o pôr do sol, né? Já na dispersão ali, né? Vai ser muito interessante. E é o momento também do hasteamento das bandeiras, etc, né? Isso. Eu falei aqui de Manuel Caculé, até importante que, por falar em resistência, né? O nosso herói local, né? O maior símbolo de resistência da região e da nossa cidade, é claro que será homenageado nesse desfile. Por falar em resistência, a gente não pode deixar Manuel Caculé de fora. E terminando ali, é muito propício. Ô Vera, você falou a questão de Manuel Caculé, e eu já tô... Gente, eu sou assim mesmo, viu? Não ligue não que eu sou dessa forma. É que numa formação que eu participei, o formador falava justamente sobre a estátua de Manuel Caculé, que está ali com aquelas correntes, né? E ele falou assim, eu espero um dia voltar em Caculé e ver a estátua, né, realmente do Manuel Caculé, mas com as correntes quebradas, né? De forma... de mãos erguidas, mostrando realmente a questão da resistência e da vitória, né? E eu achei isso muito interessante. O que é que você, como formadora da educação antirracista, tem a dizer sobre essa fala do professor? Importantíssima. É uma fala importantíssima e que traz a reflexão para o caculéense. Eu tive a oportunidade de conversar no dia 14 de agosto com o EJA sobre a história de Caculé. E na história de Caculé, que é uma oralidade popular, diz que Manuel Caculé era um vaqueiro. E eu vou reduzir bastante, que a gente está de 7 de setembro, vou para Manuel Caculé, mas ele é um vaqueiro. Porque foi necessário quando você falou, eu lembrei, exatamente, né? Ele é um vaqueiro, fugiu, conhecemos a história, né, da Fazenda Jacaré, e fez do seu quilombo, né? O quilombo de um homem só, à beira da lagoa. Então, ali nesse processo, que eu acredito que tenha sido longo, Manuel Caculé, ele comprou sua alforria. Então, ele trabalhou, comprou sua alforria. Não cabia correntes. Ele já era um homem livre. Ele alcançou a liberdade por força, por resistência e por coragem. Então, não cabia e não cabe essas correntes.
no imaginário popular, eu vou dizer assim, toda vez que representa um homem preto que foi escravizado, sempre tem que trazer essa corrente. Já tá, como eu posso falar assim, incutido mesmo, vou usar essa palavra, no imaginário popular, onde diz negro que foi escravizado tem que trazer junto uma corrente. Não. Porque Manuel Caculé, ao fugir, ele era um vaqueiro, ao fugir, ao conquistar, comprar sua alforria, e a história diz que ele comprou sua alforria das mãos de Dona Rosa Prates, esse homem já era livre, então não cabe correntes ali. Gente, eu dei uma de Faustão, mas foi necessário porque através dessa fala de Verônica e da fala do professor, né, que me trouxe essa lembrança, a gente vai ter também a oportunidade no desfile, que será, como você já falou, será belíssimo, né, de ter realmente essa abertura para esse senso crítico, né, esse olhar diferente, esse olhar que não é mais eurocêntrico, né, Exato. mas realmente Um é olhar nosso. afrocentrado. Exatamente, então foi isso, justamente por isso. Então a gente não fugiu do assunto, viu? Foi para a gente voltar realmente no assunto do 7 de setembro. Que bom nós podermos então falar um pouquinho, né? O tempo é curto, mas a gente acha que conseguiu passar a mensagem. A gente te agradece de coração, viu, Vera, Eu que pela sua agradeço a fala. oportunidade, agradeço essa oportunidade sempre, né? Aham. Sempre com as portas abertas aqui Sim, sim. para receber o Verônica, a amiga, ou a coordenadora de cultura, e eu gosto muito desse espaço tão democrático que nos dá a Aham. oportunidade de conversar sobre diversos temas, mas, sobretudo, né, sobre a importância de refletir, expandir a nossa mente, conhecer outras histórias, valorizar a diversidade que nós temos no Brasil. E você faz isso muito bem, né? Abre as portas dessa casa, né, que tem recebido tantas pessoas importantes, para acrescentar na cultura de Caculé. Aham. Eu amo estar aqui, Que sabe? bom. E falar de cultura, falar de história é tão importante, é tão enriquecedor. E eu acho que o caculéense que nos assiste aqui, né, com os diversos temas que você coloca aqui nessa mesa tão democrática, fica muito feliz, Muito né, bem. de ter um espaço como esse. Então essa é a terceira de muitas que virão, né? Se Deus quiser. Obrigado, Vera. Deixa o meu abraço aqui para o secretário, o professor Adailton Cotrim, tá bom? Darei. Nosso muito obrigado também ao professor e ao senhor Pedro Dias, né? Que você está aqui falando em nome deles, trazendo um pouquinho sobre essa Em nome questão, da gestão. em nome da gestão, né? Trazendo um pouquinho da questão do 7 de setembro. Gente, espere que com certeza vai ser muito bonito e nós vamos ver muita história, muita coisa boa vai acontecer no dia 6, lá na tarde do sábado. Vera, muito obrigado. Assim a gente finaliza mais um podcast. Até a próxima, se Deus quiser.